A juventude é morada do sagrado. Deus, Ele habita nos e nas jovens, com todas as suas diversidades. As juventudes, elas são muito diversas, e em cada um e cada uma, independente de qualquer diferença, se nós tivermos sensibilidade, nós veremos a face de Deus em cada rosto juvenil. A espiritualidade só surge quando passamos da cabeça para o coração. A espiritualidade só surge quando fazemos essa travessia da inteligência que vê, que pensa, que articula, que cria sistemas, para o coração que sente, que vibra, que toma decisões, que se impacta, que decide, que tem paixões, tem sonhos, tem grandes ideais. A espiritualidade tem a ver com sentir Deus, não pensar Deus. As características do mundo contemporâneo é atrofiar a dimensão espiritual humana. Ora, a espiritualidade é uma constitutiva fundamental do ser humano. O ser humano que não desenvolve essas potencialidades é um ser humano cortado. Portanto, a importância desse encontro é enorme, precisamente porque a juventude hoje, por causa desse atrofiamento, tem uma enorme ansiedade de levantar essas questões. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes, por causa do que eu vou criar. Farei de vocês uma alegria, e de seu povo um regozijo. Exultarei com Jerusalém, e me alegrarei com o meu povo, e nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus Cristo tinha uma espiritualidade profunda porque vivia unido ao Pai, escutava o que o Pai dizia para ele e ele executava. A execução qual foi? Foi o reino de Deus que ele começou. Portanto, esses dois polos não podem faltar na espiritualidade. O trabalho com a juventude é levar a juventude a perceber que não existe espiritualidade se não houver essa libertação das mazelas do mundo, do sofrimento, do preconceito, da dor, da droga, da violência. Esse encontro quer justamente suscitar, reanimar um diálogo de gerações, um diálogo da juventude com a teologia da libertação, ouvir os jovens, o que é que eles propõem, o que é que eles estão querendo, e a gente poder se colocar de novo a serviço. Se a gente não compreende muito bem o que é a juventude, se a gente não se diz como sujeito também desse encontro e das nossas vidas, o que é juventude? A gente vai compreender algo de espiritualidade, encaixa em algo que a gente acha que é juventude, e às vezes nós jovens nem dizemos nada, né? O que é juventude? O que é a espiritualidade? E o que é libertação? A minha experiência enquanto mulher se dá a partir de uma mulher independente, guerreira, que corre atrás, que é abandonada pelos pais, que é abandonada pelo marido, mas que não desiste, né? E que me cria com essa perspectiva de justiça, de socialismo, sem nem saber o que é socialismo, mas entendendo que era preciso uma sociedade mais justa.
Na igreja, né, eu vou falar da minha igreja, né, da Igreja Católica, a mulher, assim, ela ainda não é contemplada na sua integralidade. Não é, gente. A gente sabe disso e a gente está aqui porque a gente quer mudar essa realidade. E esse diálogo continua com a campanha contra a violência e o extermínio de jovens, que eu já vi muita gente com a camisa por aqui. É uma campanha que a gente quer incomodar, primeiro quem está dentro da igreja e depois quem está fora, com essa realidade de extermínio. Vocês são meus amigos. E se fizerem o que eu estou mandando... Faz parte da nossa vida, está na nossa maneira de rezar, na nossa maneira de atuar na sociedade, na nossa maneira de estar no meio das pessoas. Libertadora, porque essa espiritualidade tem que me levar a um compromisso social de libertação daqueles que precisam ser libertados. Eu creio que a juventude é refém da cultura do consumismo e do entretenimento, que são valores materiais, superficiais. E a espiritualidade pode renovar neles sonhos de solidariedade, de defesa da natureza, de compromisso com os pobres, porque jovens sem sonhos não são jovens, são envelhecidos. Cada um tem a sua forma de viver a sua espiritualidade e de construir uma democracia da forma que a gente quer, que a população quer. Essa questão da espiritualidade une as nossas lutas porque nos possibilita ter compaixão pelo próximo. A gente vai seguir fielmente a palavra de Jesus, que nos diz amar o próximo como a ti mesmo, e vai compreender a sua luta, a sua causa. A gente percebe esse momento de espiritualidade, assim, quando todo mundo está querendo mudar alguma coisa. Mas a gente também percebe que nós mesmos estamos falhando quando a gente não consegue saber pelo que é que a gente está lutando. Fomos às ruas, protestamos. Sabemos muito bem pelo que protestamos. Pela falta de terra, pela falta de moradia, pela falta de saúde, pela falta de educação. Mas o que a gente quer? Né? O que a gente propõe como outra sociedade, como nova sociedade. A grande revelação para mim foi descobrir que Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ele veio nos propor um novo projeto de sociedade, que não é uma sociedade cristã, é uma sociedade humana. Nosso assunto agora é especial, disse o capitão Albernaz, ligando os fios elétricos em meus membros. Guerra é guerra, ou se mata ou se morre. Durante 5 horas, apanhei como um cachorro. No fim, fizeram-me passar pelo corredor polonês. Avisaram que aquilo era a estreia do que iria ocorrer com os outros dominicanos. Quiseram deixar-me de pendurado toda a noite no pau de arara. Mas o capitão Albernaz objetou. Não é preciso. Vamos ficar com ele aqui mais dias. Se não falar, será quebrado por dentro. Pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço da sua valentia. Todas as nossas vidas, como as suas vidas, como a vida dele.
Não podemos mais aceitar o argumento de que a espiritualidade se resume a uma reza dentro de uma igreja, dentro de um espaço, dentro de um culto, né? O simples fato de estar nas ruas e lutar por um mundo melhor é um exercício altamente espiritual. Dom Pedro Casadáliga, num livro que ele tem sobre espiritualidade mística, ele fala que o pobre é o único e maior sacramento. Eu acho que resume muito isso, né? O nosso estar nas ruas, nas ocupações, na assessoria, nos trabalhos de base, reivindicações, não só reconhecendo a luta do povo, mas sofrendo com o povo, é um profundo ato de espiritualidade, de oração e de contato com o divino. Nós vamos nos reunir em pequenos grupos, próximo dos pães, dos peixes, na circularidade desse momento da contemplação da nossa terra, do nosso chão. Muitos e muitas de vocês devem estar passando por crises de fé. E que bom que vocês estejam passando por crises de fé. Porque as crises de fé são o primeiro passo que a gente dá para uma espiritualidade libertadora. Mas talvez a gente poderia colocar como um pano de fundo também que a necessidade de refletir sobre juventudes e espiritualidade libertadora parte do nosso próprio contexto histórico. Porque a espiritualidade que não dialoga com o contexto histórico em que se vive, ela não é libertadora. Vão ao mundo inteiro e anunciem a boa nova a toda a humanidade. Vão ao mundo inteiro e anunciem a boa nova a toda a humanidade. Juventudes, vão e anunciem a boa nova do reino. Juventudes, vão e anunciem a boa nova do reino. Teu Espírito está em sintonia com o Pai. Teu Espírito está. Teu Espírito está em sintonia com o Pai. Que venham me calar, eu não calarei. A saliva que circula em minha boca lançarei na face do que julga com crueza aqueles que não possuem armas para sua defesa. Calem a boca os que atacam, os que matam, lavem a boca para falar dos que morrem. Eu acredito na utopia, não me cabe a tua mais-valia que tudo corrompe e tudo detém. Eu acredito na paz, não me venha com a guerra, que se unam os lares, que se faça divisão igual da terra. Liberdade de verdade, liberdade eu vou gritar, unir minhas mãos, repartir o pão, o chão, e você então virá.